pessoal, mês de novembro chegou e esse mês é um período que a gente fala a respeito da prematuridade, que é um assunto muito importante e muito sério a ser discutido e prevenido. O Brasil tem altos índices de nascimento prematuros. A prematuridade pode, dependendo do nível, né, do período de prematuridade, pode trazer até atrasos e outras consequências para o desenvolvimento infantil. Hoje nós estamos aqui com a Érica. Olá, pessoal. Érica, obrigada por ter aceitado o convite, né, para estar falando um pouquinho aqui pro pessoal, pros psicólogos, enfermeiros, nutricionistas. Então são muitos profissionais da saúde que seguem a Emater Online. E agora, nesse mês de novembro, a gente vai estar falando, então, sobre a prematuridade. E a Érica tem experiências aí, né? Sim. Relacionadas a esse tema. E, então, primeiro de tudo, agradecer a sua disponibilidade de estar recebendo a gente, dando um pouquinho do seu tempo para falar um pouquinho a respeito dessas suas experiências. A filha da Ashley eu atendi durante um bom tempo enquanto psicóloga, foi assim que a gente se conheceu. Eu fiz esse convite para ela estar falando com a gente e ela aceitou. Então, Érica, conta um pouquinho pra gente como é que foi as suas experiências aí com a prematuridade, se você já sabia durante a gestação que isso seria possível de acontecer ou não, se foi de repente que nasceu. Conta um pouquinho da sua história pra gente, por favor. Eu conhecia, eu não sabia, assim, sabia por cima que tinha possibilidade, assim, de toda mulher grávida ter seu filho prematuro, mas não esperava que seria comigo, né? Porque a minha primeira gestação foi tudo tranquila. Então, na segunda, eu imaginava que eu iria até os 9 meses, tranquilo, mas de repente tive uma dor forte no estômago, uma dor na nuca e fui pro hospital. Chegando lá, minha pressão estava alta. Aí fizeram todos os exames e deu alterado. Aí eu sou aqui de Lençóis, né? Aí pediram para uma transferência para Bauru. Assim, mesmo assim, ainda não entendia que era já para ter a criança, né? Para mim, eu só ia lá fazer um tratamento que falaram assim, lá em Bauru, né? Se precisar de alguma coisa mais sofisticado, então a gente vai encaminhar você para lá. Então eu fui, mas não assim sabendo que já iria nascer, porque eu tava de 26 semanas, tava preparando meu chá de bebê ainda, né? E aí chegando lá, falou assim, ó, a gente tem 12 horas para decidir o que a gente vai fazer, porque há risco para você e para criança, né? Então a gente vai precisar agir rápido e a gente vai ter que fazer cirurgia para já tirar o bebê. Com 26 semanas. 26 semanas. Aí eu fiquei tomando medicação, controlando a pressão e tomei a injeção para amadurecer o pulmão mais uma vez. E a hora que fiz uma ultrassom durante a manhã, né? Aí foi no dia 3 às 11 horas da manhã, eu fui pro centro cirúrgico. Aí a Ashley nasceu, nem me mostraram ela, né? Pra mim foi assim, nossa, mas já 26 semanas é muito novinha, 6 meses ainda, né? E ainda não sabia com quantas gramas ela tava. Aí a gente pegou e foi pro centro cirúrgico, tive a Ashley, nem me deixaram ver. Aí depois de 24 horas, aí eu fui, me levaram até a UTI. Falei, UTI. Aí chegando lá que eu fui ver um sustinho de gente. 26 semanas, 700 gramas, 32 centímetros. Assim, aos olhos do homem, pra mim, não ia mais pra frente. Porque, assim, aquele monte de aparelho ligado nela e você não via nada, aquela touquinha tampando quase tudo. Era muito pequena, né? Então, assim, pra mim foi um susto a hora que eu olhei lá e vi como que ela nasceu. E tá numa UTI que pra mim, assim, UTI era um lugar que você entrou, raramente você sai viva, né? Aí depois a médica veio e falou comigo, ó, foi um milagre, né? Você tá viva, sua filha tá viva, porque você teve a pré-eclâmpsia e você teve a síndrome do HELP, né? Então, assim, geralmente, se não mata, deixa sequelas, né? Graças a Deus, nós duas não tivemos nada, estamos bem, perfeita, glória a Deus por isso. Mas eu levei um susto a hora que eu cheguei naquela incubadora e vi a Ashley. Daquele jeito, muito miudinha.
Então, assim, depois disso que eu fui, assim, ler mais, saber o que era prematuridade, assim, né? E vi, né, que o caso dela é um prematuro extremo, né? Então, assim, pra mim foi um susto, mas graças a Deus que deu tudo certo. Desconhecia. Depois, lá mesmo na UTI, eu conheci o seu trabalho, né? E fiquei aguardando ansiosa me ligar, porque eu falei, agora vou ter que me aprofundar em tudo sobre prematuridade, né? E eu fui conhecendo mais sobre prematuridade com você. Certo, olha comigo. Com você, Poxa vida, Érica. não desconhecia, assim, só sabia Aham. pelo nome, Certo. né? Aí depois que a gente começou a ir lá e eu vi que era necessário a estimulação, que tem essa idade corrigida e a idade normal, também não sabia como que era isso. Aham. Então aí e chegava em casa e fazia os exercícios que era feito lá e foi vendo o estímulo dela e fui vendo o desenvolvimento, que foi assim excelente. Certo. Conta pra gente um pouquinho, Érica, como é que foi pra você esse período que você não pôde ficar com a Ashley, esses 75 dias, né, que você não pôde ficar com ela, aí em casa, né, mas você ficou com ela no hospital. Então conta um pouquinho como é que foi os primeiros dias dentro do hospital e até o momento que você conseguiu estar com ela, pegar ela. É assim, foram os 75 dias mais longos da minha vida, né? Porque assim, a vontade de sair e trazer ela para casa era imenso, mas tive que vir embora e deixar ela lá. E todos os dias eu ia até Bauru visitar ela, porque eu sou de Lençóis. Então, assim, eu ia todo dia de manhã e voltava no final da tarde. Então, eu chegava lá de manhã, às 11 horas, a médica passava dando relatório de como foi o dia. Então, às vezes, eu chegava em ciminha do horário, porque eu ia com a condução pública, né? Então, às vezes, eu chegava em ciminha do horário e ia lá correndo para falar, para mim ter o relatório dela do dia. Então, se engordou, se perdeu o peso, se recebeu medicação, né? E às vezes chegava lá, engordou, era uma vitória, outro dia chegava lá, perdeu, né? Mas a Alessandra da, da UTI, né, chefe da UTI, sempre falou, deixou bem claro pra gente, ó, mãe, falava pras mães, a vida na UTI é como uma montanha russa, é com altos e baixos, vai ter dia que você vai chegar, vai estar tudo bem, ela engordou, saiu dos medicamentos fortes, né? Vai ter dia que você chegar e ela perdeu, né? Então a gente só não pode perder a fé. Então aí teve esses dias mesmo. Pra mim, ela ficou 30 dias entubada. Então eu consegui pegar ela no colo com 32 dias. Foi assim uma emoção muito grande, porque eu demorei tanto tempo, né? E eu só indo lá e vendo, né? Só tocando, mas com a luva, não era pele Mesma na coisa. pele, era difícil. E aí com 32 dias eu pude pegar ela no colo. Peguei, abracei e aquele olhar de mãe para filha, aquela linguagem, foi assim, foi muito emocionante, nem nem palavra, porque foi demais. E depois daquele dia que eu peguei ela no colo pela primeira vez, que eu fui assim, me renovando mais minhas forças. Eu falei assim, já peguei ela no colo, passo para ir para casa, já tá mais perto, né? E aí tinha dia que eu chegava e ela tinha emagrecido. Tinha dia que eu chegava e tinha engordado, né? Então, assim, o momento era assim, feliz e ao mesmo tempo triste na hora de vir embora, né? E aí eu me assustava com os barulhos da incubadora, dos aparelhos, ela começava a apitar, eu já me desesperava, pensando que alguma coisa ruim que estava acontecendo. E já corria, chamava a enfermeira, elas vinham e começou a me explicar quando é grave, o que vai apitar ali, qual luzinha vai ficar vermelha. Então fui conhecendo, né? Aí na hora aí veio o método canguru, né? Que foi assim o método mais perfeito, o momento mais aconchegante, né? Aí então eu ia, chegava lá, vai pôr no canguru hoje? Então vai. Aí ficava lá, até cochilava com ela no canguru. Que delícia. Muito, ficava horas e horas, né? Com quanto tempo vocês Com ficaram ela no canguru? A partir de quanto tempo? 30 e quantos? uns 40 Uns dias. 40 dias. Aí a gente eu comecei a ficar com ela no canguru. Então eu chegava já na expectativa, já vou ficar no canguru.
Aí chegava, a primeira vez que ela foi pôr ela no canguru, que foi a Thaís Bazan, a fono, a fisioterapeuta, ela pegou, a hora que ela catou ela, tirou da incubadora, né? Ela colocou ela assim, ela falou assim, ó, ela se encaixou certinho aqui já em mim. Eu falei, ai, mas é minha. Aí ela pegou, me deu e colocou e apertou tudo aquilo, assim, ficou perfeito. Então, assim, minha expectativa era de ir já ir pro canguru, porque era o momento mais íntimo que eu tinha com ela. E às vezes eu chegava e falava assim, aí o banho, né? Porque eu nunca vejo dar banho. Aí o banho dela, realmente, porque antes era só um paninho, foi com 45 dias. Então um dia eu cheguei e ela falou assim, hoje a gente vai dar banho. Falei assim, vamos dar banho? Vamos. A gente filmou o banho, ela tomou banho, aí colocou tiarinha. Ficou a coisa mais linda. Só não podia pôr a roupinha ainda, né? Aí deu banho, aí ela falou assim, agora a bailarina já tá pronta. E assim, todo dia ela tirava umas 6 sondas por dia. Ela arrancava. Aí ela chamava de pimentinha, chamava de bailarina, porque falava que ela não parava, rolava a incubadora toda. E quando ela foi para o seio, foi o momento que eu tive mais intimidade com ela, que daí eu mesma trocava fralda, eu mesma dava o banho, né? Porque na UTI não era eu. Então, aí eu tive mais intimidade com ela, ficava com ela ali no quartinho, só nós duas. Então eu chegava, ó, na hora do banho, então eu dava o banho, eu trocava a fralda, aí ela começou a usar roupinha, que ela não usava ainda, mas tinha que usar da maternidade, então ainda não era o meu tom sonhado cor-de-rosa, era o amarelinho e o azul. Aí ela começou, né? Aí a gente ficava, ela ficou só com o funilzinho de respiração, né? Então, assim, era um olho nela, um olho lá no monitor, né? No momento da UCI, que era a hora que eu tive mais intimidade com ela, eu chegava, eu trocava, eu dava o banho. Aí eu comecei a. Ela começou a amamentar em mim, né? Com a ajuda da fono. Ela mamava no copinho, pela seringa, e mamava em mim um tempinho. Deixava ela lá, sugando. Aí depois, quando eu ia embora, no outro dia que eu voltava, as enfermeiras falaram assim, ó, ela já sabe a hora que você chega, a hora que você vai embora. A hora que você sai daqui, ela fica um tempão chorando, resmungando, e a hora que tá dando a hora de você chegar, ela também já começa a ficar agitada. Às vezes chora, às vezes resmunga, quer colo. Então ela já conheceu isso. E outra coisa que elas deixaram bem claro para mim lá dentro da maternidade também para quando a gente chegar lá, esquecer do mundo lá fora, pensar que ela tá ali e que a gente vai levar ela embora. Porque se a gente chegar lá muito triste, com uma carga muito negativa, né, de problema, a gente transmite para a criança, né? Então, assim, eu vim embora, as pessoas me perguntavam como que ela tá, quando que ela vai vir, ela vai sair também, né? Eu sempre falava, ela tá tudo bem, mesmo que a notícia não era a melhor, né? Eu sempre falava que ela está bem, né? E aí eu às vezes me entristecia, mas só que eu chegava lá já mudava totalmente, porque eu tô indo ali e eu quero trazer ela embora, então eu tô feliz. Vou embora, mas ela vai ficar mais um dia, mas eu tô feliz, então eu ia. Eu ria, eu conversava, eu almoçava no refeitório junto com as outras enfermeiras e uma falou assim: eu não sei como vocês, mães, conseguem ser mãe de UTI, porque eu que trabalho aqui no acolhimento, eu não serviria, né, para ser uma mãe assim de UTI, né? Mas assim, Deus escolhe cada uma. Eu falei assim, eu não conseguiria. Eu falei assim, ela falou assim, ai, você vai embora, você não fica com medo do seu telefone tocar e ser uma notícia ruim? Aí eu peguei e falei assim, não, nunca me passou pela cabeça de receber um telefonema assim, né? Eu falei assim, porque o TI, um dia tá bom, outro dia não tá. Daí eu falei assim, não, tô sempre feliz e na expectativa, com fé, com esperança que eu vou chegar aqui e ela vai ter alta, né? Então eu não penso nisso. Eu venho aqui, assim, super disposta a dar o amor, a dar o carinho, o aconchego que ela merece e que ela precisa, que eu quanto mais coisas boas transmitir para ela, melhor ela vai ficar pra gente ir embora. Então, aí eu chegava, conversava com outro, conheci bastante gente, né, naquele lugar. E
quando ela foi ter alta, eu tinha pedido para ver se tinha como transferir ela para cá, porque já tinha saído da UTI, da área de risco, né? Para não ter que ficar viajando. Aí eles conseguiram, só que eles me avisaram, eu já estava no caminho, né? Então não teve nem como preparar a roupa tão sonhada, saída de maternidade. Eu tava chegando já 2 quarteirões da maternidade quando me avisaram. Aí a hora que eu entrei lá e falou assim, ó, a Ashley vai ser transferida só para desmamar da sonda. Ela já tá com um peso bom, não teve nenhuma intercorrência, já fez todos os exames, tá tudo ok, então ela pode, ela consegue essa transferência, né? E essa viagem vai ser tranquila. Aí foram 2 enfermeiras aqui de Lençóis comigo, quem me acompanhou. E aí uma enfermeira da UCI falou assim, pera aí que eu vou dar um jeito. Aí foi lá na casa dos amarelinhos, trouxe Amanda, trouxe um macacão, uma fraldinha de boca, a meia. Aí trocamos ela e viemos para Lençóis. Aqui em Lençóis a gente ficou 5 dias, só para desmamar da sonda. No segundo dia que ela chegou aqui, já desmamou da sonda, porque a mesma médica que atendia lá em Santa Isabel atendeu ela aqui, os mesmos atendia aqui. Então chegou e falou assim, ela não precisa mais, já tirou. Ai, que bom. Ele falou assim, então vamos esperar mais um dia pra gente ver como vai estar a saturação e ela pra dar alta. Aí comecei, eu tinha medo assim no começo de dar o leite no copinho, morria de medo dela engasgar e chegou aqui, eu tive que fazer tudo, porque em Bauru elas faziam tudo, né, essa parte. Aí chegou aqui, eu dava o leite no copinho, eu trocava, eu pedia o leite a cada 3 horas, né? Então, assim, Santa Isabel para mim assim foi 100%, né? Foi bem melhor até que aqui o atendimento. E ficou aqui 5 dias, desmamou da sonda, saiu com uma alta com 1,940 kg. Vivemos para casa, aquele certo medo de não ter nenhuma enfermeira, nenhum médico do lado, né? Se acontecesse alguma coisa, não tinha um aparelho para ver a saturação se estava boa ou não. Mas saí assim, confiante que já está curada, já está bem, já pode viver uma vida normal. E aprendi a estimulação, né? Porque toda criança deve ser estimulada por ter a idade corrigida, né? Então, era para ela ter nascido em dezembro, nasceu em setembro, né? Então, aí eu comecei a levar ela no começo a cada 15 dias, até ela ser chamada na PAI para fazer a estimulação aqui. Aí eu levei ela uns 3 meses a cada 15 dias, depois ela começou a estimulação na PAI, e aí ela ia a cada 30 dias. E contando, colocando os dedinhos nos buraquinhos, e chegava em casa, fazia também, escondeu os brinquedinhos embaixo do pano. Chegava aqui, os irmãozinhos faziam a mesma coisa com ela. E ela foi desenvolvendo. E quase na nossa última consulta, né? Quando você veio de encontro com a gente pra gente entrar pra sala, né? Você falou assim, ó, próxima consulta você vai sair daqui andando. Você vai entrar andando. Então, assim, no último mês que a gente foi, ela entrou andando, né? Você segurando a mão dela e eu no outro, e ela entrou e saiu andando. E depois de 2 meses, ela começou a andar mesmo. Então, assim, a estimulação ajudou 100% ela, porque foi rápido o desenvolvimento dela, né? Ela chegou com 8 meses, ela já estava sentando, 1 ano e 2 ela já estava andando, falando. Agora já recebeu a notícia que ela já tem a alta, né? Da PAI, com 1 ano e 3 meses, vai só até dezembro. Então, assim, quando eu recebi a notícia que ela vai ter alta lá com você, falei, nossa, já tá encaminhada, né? E já aprendeu bastante, já evoluiu do jeito que chegou, já evoluiu bastante. Agora continuou mais um tempo na PAI. E aí falou agora na PAI essa semana que ela também já terá alta agora no final de dezembro. Assim, por um lado eu fiquei triste porque o lugar, igual eu fiquei lá, era perfeito, o atendimento 100%. Ajudou tanto ela como eu, porque a estimulação tem que vir da mãe também, né? Então não adianta nada, eu ia só lá em Bauru, né? Aí você fazia com ela a estimulação lá, ir embora e chegar em casa e não fazer a mesma coisa, né?
Então, assim, chegava em casa, a tarefa era cumprida, assim, e na APAE a mesma coisa. Então, o resultado, assim, foi 2 altas já em 2 anos, né? E ela tá super bem, hoje ela tá com 2 anos e 2 meses. Tá bem, já tá andando, conversando, já tá desfraldando. Legal. Então, assim, é a prematura, como todo mundo diz. A prematura é mais esperta. Ai, a serelepe é mesmo, assim, ela aprendeu tudo muito rápido. Fala, conversa, come sozinha, já tá no desfraude. E o ano que vem já tá preparada para a escolinha, né? Então, para mim, assim, muito difícil, foi muito difícil ser mãe, né, de um bebê prematuro, porque eu não conhecia a fundo o que era. Fiquei conhecendo com você na Unesp. E foi assim, não tive mais dúvidas, né? Porque assim, o acompanhamento foi 100%. Assim, foi tirando minhas dúvidas, foi me orientando. E quando eu tive ela, o médico falou, né, se você tiver uma próxima gestação, 95% de chance de acontecer a mesma coisa, né? Você tem um bebê prematuro, você sofrer uma pré-eclâmpsia, um HELP de novo e o risco é grande, né? E aconteceu que eu tive um outro bebê, ele nasceu prematuro, mas ele já nasceu com 36 semanas e dos 2,7 kg, né? Então, assim, eu soube lidar melhor, porque eu já passei por uma prematuridade extrema, então a dele já foi mais tranquila. Aí eu soube lidar melhor. E com ele eu já comecei em casa a estimulação. Legal. Eu já coloco tudo que eu aprendi lá, aprendi na PAI, aprendi nossos encontros na Unesp, eu já coloco as coisas no copinho, no paninho, o rolar, virar para um lado, virar para o outro. Então, não precisou ele ir para nenhum projeto. Eu faço com ele em casa devido a eu ter aprendido com a Ashley, né? A prematuridade da Ashley. Então, hoje eu sei lidar mais com a prematuridade. Para mim foi mais tranquilo ter o Arthur, que está com 9 meses, né? Ter nascido de 8. Então foi fácil lidar. Dessa vez foi bem mais fácil do que a primeira vez. Me surpreendeu, me deu medo. Foi dias difíceis, tristes, mas a segunda fase de prematuridade eu lidei muito bem. Com certeza. Então, assim, é difícil ter um filho prematuro, ainda mais quando é extremo. Mas a gente tem que depositar nossa fé em Deus, né? Porque mesmo Deus que fez um milagre no passado, ele faz um presente, faz um futuro. Então, para mim, assim, para mim que é uma honra poder compartilhar com vocês a minha história da Ashley, uma história de superação, de milagre, de vitória. Então, assim, as mães que têm seu bebê prematuro, fica confiante, passa para eles a confiança, o amor, o carinho. E crê em Deus, tenha fé, porque eles são anjos, são milagre. E a nossa fé é sempre mais fortalecida quando somos uma mãe de um bebê prematuro, porque a gente pensa que vai acontecer o pior, e de repente Deus vem, surpreende e a gente fica alegre, eles crescem, saem daquela fase de risco, daqui a pouco estão tudo correndo e a gente não segura mais. Mas é assim, para mim é uma honra poder participar, continuar te seguindo, continuo indicando as mães para conhecer esse projeto, porque é ótimo, ajuda muito. Perfeito. Érica, mais uma vez, obrigada por ter disponibilizado do seu tempo, falado um pouquinho da sua linda história para todos nós. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.